Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a minha eterna gratidão a todos vocês que assistem nosso conteúdo, que são inscritos no canal. Deixa aqui suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e muito obrigado por toda a vossa interação e por toda a oração. Que Deus vos abençoe. Caso você não seja inscrito, nos ajude. Não buscamos fins lucrativos nem projeção ministerial, mas buscamos pregar a palavra de Deus, levando você a entender assuntos que normalmente às vezes não são tão conhecidos no seu cotidiano, mas buscamos ajudar você. Vídeos curtos. Eu sei que tem pessoas mais profundas, mais elevadas em conhecimento, mas nós lutamos com a ferramenta que temos. Você pode dizer um amém? Então vamos para o texto. Eu quero trazer aqui uma palavra de exortação para todos nós. Romanos capítulo 12, verso 2, e diz: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 João agora, no finzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número, deixa eu conferir para não citar a referência errado. 19, 1 João 5, 19, está escrito: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Amados irmãos, uma igreja sendo moldada pelo mundo é o tema do nosso novo vídeo. Estava num grupo de estudos da Beit Midrash de Bezerros, que eu faço parte, o Rocha Carlos é o âncora, e debatendo ali sobre assuntos. Um dos tópicos que foram tratados ali, não propriamente dito sobre a igreja, sobre essa questão mundana, mas coisas que estavam relacionadas. E acredito que foi o Rocha Carlos ou foi o pastor Ariel, não me lembro, foi um dos dois, mas acho que foi o Rocha Carlos. Ele foi e citou essa questão aqui da igreja sendo moldada pelo mundo, e nisso me deu uma inspiração para trazer uma reflexão para você. Nós falávamos ali sobre a questão dos jogos da Copa do Mundo. Tem até um vídeo aqui, o vídeo mais recente do canal, se é pecado jogar futebol ou assistir. Então, lógico que não é pecado você jogar. Lógico que não é pecado você assistir. Assista o vídeo, você vai ver que eu dou dicas ali importantíssimas. Não é pecado, não podemos ser radicais, fanáticos, mas algumas medidas têm que ser tomadas. E nós podemos observar, irmãos, que por esses dias aqui, quando abrimos as redes sociais ou pessoas do nosso cotidiano, as pessoas estão fechando as igrejas nos horários dos jogos. Ou estão fazendo os cultos posteriormente, ou seja, após o jogo, antes do jogo, porque só para assistir o jogo. Isso é errado? Eu acredito que sim. Eu não quero julgar você que faz isso. Mas a igreja é a coluna e firmeza da verdade, é a casa de Deus. Veja o que é a igreja. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Veja o que é a igreja. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, será Timóteo falando para o seu jovem pastor, Paulo falando para o seu jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo, que é o nome da epístola, capítulo 3, verso 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. E Jesus Cristo falou: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está no livro de Mateus. Me foge a memória agora o versículo, esse é capítulo 16. Deixa eu ver se eu encontro. 16, 18. Me fugiu da memória agora a referência. Achei. Mateus 16, 18 diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é de Jesus, é edificada por ele, é a coluna e firmeza da verdade. Então, irmãos, o que é santo não se mistura com profano. Não estou dizendo que o futebol seja profano, mas a igreja não pode seguir a rota do mundo. O mundo tem que seguir a rota da igreja. Nós que temos que influenciar as pessoas que estão do lado de fora, não as pessoas que estão do lado de fora influenciar nós que estamos do lado de dentro. Entenda que a igreja é chamados para fora, para fazer a diferença, a eclésia, a comunidade. Tem até vídeos aqui no canal, uma playlist que eu falo sobre a questão sobre a igreja, ministério. Depois assista aqui no canal que você vai ver que tem coisas que estão correlacionadas com esse assunto. Então, a igreja sendo moldada pelo mundo. Que coluna e firmeza da verdade é essa? Malaquias disse: Não vereis outra vez. A diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus não serve. Os ímpios fecham tudo, para tudo. Nós devemos parar tudo para adorar nosso Deus, para servir o nosso Deus. Você já viu alguém parar todo o comércio, parar o Brasil, o país, para prestar um culto a Deus?
quer seja católico, evangélico, judeu, enfim. Você já viu, já fechar tudo, não. Mas por causa de uma Copa do Mundo, fecha. Por causa de um carnaval, fecha. Por causa de uma festa junina, fecha. Aí vai, ornamenta as igrejas. Já é Natal, aí ornamenta. Aí é São João, ornamenta. É Carnaval, ornamenta. Tem até bateria, tem tudo, bloco. Ô, irmãos, que negócio é esse? O evangelho nunca prestou desses meios para ser difundido, ou seja, propagado. Então tome muito cuidado, uma igreja não pode ser moldada pelo mundo, mas o mundo deve ser moldado pela igreja. Então, quando os irmãos debateram ali sobre a questão da reforma, sobre algumas características do que seria a verdadeira igreja, eu achei bem interessante trazer aqui essa abordagem para você. Não estou julgando ninguém, dando indiretas, não. É apenas uma direção, tome muito cuidado. Que diferença é essa que estamos fazendo? Que sal é esse que se foi insípido? Disse Jesus que nós somos a luz da terra, o sal da terra é a luz do mundo. Se não tiver sabor, valor, só presta para ser jogado, pisado pelos homens, diz a Bíblia, ou seja, desvalorizados. Então que possamos fazer a diferença, que possamos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, ou seja, o que tem sido prioridade na sua vida. Então as pessoas têm fechado as igrejas, mudado os horários de culto. Se você é pastor, padre, seja lá quem você for, rabino, deixa o horário do culto a Deus intacto. Se ninguém quiser ir, se ninguém quiser ir, problema das pessoas, mas você, como servo de Deus, independente de ter cargo ou não, fique lá e esteja lá. Faça um papel de um verdadeiro servo, de um verdadeiro adorador, que adora a Deus acima de qualquer circunstância. Então param tudo, fecham as igrejas, mudam o horário de culto, faz antes ou depois. Outros levam as pessoas para assistir o jogo dentro da igreja, irmãos. Igreja não é ambiente para isso, não. Quer assistir o jogo? Assiste na tua casa. Em qualquer ambiente, menos na igreja. Isso para mim é inaceitável. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas à luz das Sagradas Escrituras, irmãos, quando lemos a palavra de Deus, observamos que isso não é uma atitude correta de um servo de Deus, irmãos. Fechar a igreja por causa de um horário de jogo ou tão simplesmente mudar o horário de culto. Fechar a igreja por causa de um jogo. Mudar o horário do culto para antes ou depois por causa do jogo. Ou levar para dentro da igreja para assistir o jogo, irmãos. Tudo lá a rigor, com as roupas dos times, nada contra, cada um faz o que quer. Mas isso é tudo errado. Mas de todo mundo lá, irmãos, com a camisa do seu time, vibrando, gritando, ovacionando. Ô irmãos, isso não pega bem para um servo de Deus, não. Então a igreja não pode ser moldada pelo mundo. Segue as festas, segue os ritos, a igreja se ornamenta, segue aquela rota, fazem quadrilhas juninas dentro da igreja, blocos carnavalescos dentro da igreja, agora jogos. Pega uma Copa do Mundo, bota lá um telão imenso, aí ficam assistindo o jogo lá, irmãos. A igreja não é local disso, não. A igreja é local de adorar a Deus, aprender a sua palavra. Então a igreja sendo moldada pelo mundo de forma alguma, o mundo é que tem que moldar a igreja. E o texto que nós lemos diz isso aqui, não vos conformeis com este mundo, nós lemos isso, né? Vamos reler o texto de Romanos capítulo 12, verso 2. Lamentável esse tipo de atitude, irmãos. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, nós temos que ser transformados, renovados, ser influenciadores das pessoas. Não estou dizendo que devemos invadir o seu livre-arbítrio. Não, ninguém muda ninguém. A pessoa muda se ela quiser mudar. Ela tem um livre-arbítrio, se deixar Deus, através do Espírito Santo, entrar em sua vida. Mas existem atitudes comportamentais de pessoas que se intitulam servo de Deus que jamais devem ser feitas. Por exemplo, essa, mudar o horário de culto, que é para Deus. Deus está acima de tudo e todos, inclusive do futebol. Não é pecado assistir jogo, não é pecado sair para um jogo, mas assistir um jogo dentro da igreja, mudar o horário de culto. Mudar o horário de culto é uma coisa séria, mas ainda dá para tolerar. Mas assistir o jogo dentro da igreja, ou simplesmente fechar a igreja, pare para pensar o que Jesus faria em seu local, o que os profetas fariam, o que os apóstolos, os discípulos fariam. Será que fariam isso? Com certeza não. Pare, reflita e pense. Um forte abraço, que Deus te abençoe.